Oi, tudo bem? Eu sou a Ariane, diretora aqui da Primavera, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito da alfabetização, do letramento, de como as escolas Waldorf, com inspiração Waldorf, entendem todo esse processo e o porquê nós só fazemos isso no fundamental. Assim que se encerra o primeiro setênio, não fazemos nada de alfabetização e letramento no primeiro setênio. Primeiro de tudo, a gente precisa conversar um pouco a respeito do que seria esse processo de alfabetização e letramento, né? Do que isso significa. Desde que a criança nasce, ela vai sendo inserida no mundo e em diversas regras, né, sociais e ela vai descobrindo formas de se comunicar e de entender o mundo. A gente tem a criança que primeiro não faz nenhum som, depois começa a balbuciar, aí começa a falar, a fase do repeteco, a repetir muitas coisas, começa a nomear várias coisas, entender os significados, montar frases, e aí a gente tem uma criança geralmente ali, né, com seus 2,5, falando pelos cotovelos, tudo. Né? Entendendo já como montar frases, começando a entender contextos. Isso já faz parte da alfabetização e do letramento. Por isso é importante, sempre quando a gente vai falar com a criança, a gente falar da maneira com o português da forma mais correta possível. Sem infantilizar, sem falar no diminutivo. É claro que às vezes a criança está muito fofinha e você não consegue não falar. Mas via de regra, o ideal é que a gente fale da maneira correta, como se a gente estivesse falando com um adulto. Isso não significa usar termos difíceis ou uma palavra, ou uma frase assim, ser uma fala toda toda formal. Não é isso, mas falar o português correto com a criança ajuda muito esse processo da fala e depois vai facilitar pra caramba o processo de letramento, né? A criança ouvir as palavras sendo ditas da maneira correta, sem usar no diminutivo, sem falar errado. É lógico que a criança no começo vai trocar letras, vai falar errado. Tudo bem, faz parte, tá dentro do desenvolvimento, é esperado isso, faz parte do processo. Mas nós adultos que estamos ao redor da criança que está falando, se ela fala, ao invés de falar porta, se ela fala poita, você fala, você quer dizer porta? E toda vez você vai falar com R e não vai falar com I, para que a criança vá entendendo. Isso também não significa falar, tá errado, não é assim que fala. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas é extremamente importante que você fale de maneira adequada com a criança, usando o português da forma adequada, para que ela vá ouvindo e aos poucos vá fazendo essa junção, essa similaridade de qual é o som exato, para quando a gente for fazer o processo de alfabetização, ela fazer os links da maneira correta e ser uma coisa tipo, tudo bem, eu já sei falar. Eu já entendi como é que, se eu estou usando uma frase toda no feminino, eu sei quais são os artigos que eu tenho que usar. E sem ela entender que ela está fazendo uma conjugação verbal correta, ela não precisa entender o conceito. Ela precisa ouvir da forma correta para no momento que ela vá aprender de maneira mais estruturada, seja uma coisa natural para ela, não seja difícil, não seja complexo. Porque ela sempre escutou os pais falando de maneira correta. Então, quando ela vai começar a estudar português, por exemplo, é uma coisa tipo, claro que é assim que eu escuto, então fica uma coisa lógica, fica uma coisa que faz sentido para ela. Diferente da criança ouvir sempre as coisas no diminutivo, ou palavras sendo usadas de forma errada, ou palavras serem usadas para a nomenclatura de objetos ser diferente. Cada coisa tem o seu nome e é importante que a criança saiba o que é o nome do que e saiba que uma coisa é você usar um adjetivo, um nome carinhoso para algumas coisas específicas, ou para o animal da família, ou alguma coisa assim. Mas um garfo é um garfo, carne é carne. Você dar nomes que não correspondem à realidade, enquanto a criança está muito pequenininha, tipo, é bonitinha, porque ele fala assim. Mas depois pode dificultar o processo da criança aprender a ler e a escrever. Porque ela vai ter a imagem e o som, e aquilo não vai corresponder ao que de fato é, porque não foi dessa forma que ela aprendeu. E todo esse processo de alfabetização e letramento, da maneira mais estruturada mesmo, que acontece no fundamental, é justamente
esse decifrar do mundo de uma maneira mais complexa ainda. A criança vai passar a conhecer ainda mais o que o mundo tem para mostrar para ela, porque ela vai conseguir ler placas, ela vai conseguir ler um gibi, ela vai conseguir ler a placa do restaurante, ela vai conseguir se situar no mundo com mais autonomia, coisa que antes não acontecia, porque por mais que ela soubesse, por exemplo, que os pais falavam, agora a gente está indo no mercado, ela sabia que aquela imagem era a imagem do mercado, mas ela não sabia que em cima, na fachada, estava escrito mercado, ou o nome do mercado. E a partir do momento que ela consegue fazer essa relação, que ela consegue dar o som àquela forma, juntar várias formas e montar palavras e frases, ela conquista uma autonomia muito grande de entender de fato aonde ela está indo, o que ela está fazendo, o que está acontecendo ao redor dela. E é um marco, assim, extremamente importante e significativo. E demanda maturidade, tanto fisiológica quanto cognitiva e emocional da criança, para que de fato ela consiga se apropriar de tudo isso de maneira natural e sem ser desgastante, sofrido, exaustivo para ela. Então, agora partindo mais para a parte prática. Quando a gente está falando de alfabetização e letramento na escola convencional, a gente tem desde o infantil 1, as crianças passam do infantil 1 ao infantil 5 com a sala cheia, né, no teto ali da sala. Tem todo o alfabeto, tem vários números. A gente vê que A é abacaxi, I é igreja, U é uva, B é bola, C é casa. Durante os 5 anos da educação infantil, ela sabe todos os números e fica. Depois do 1 veio o quê? 2. Depois do 2 veio o quê? Agora vamos contar até 10. Depois do 10 veio o quê? Num sistema mesmo de aprendizagem, utilizando a memorização. Aí a gente pega todas as famílias, né, as babebibabu, a gente vai mamemimamu, a gente vai fazendo todas essas formações para daí juntar o CA e o SA é o quê? Casa. Até tem um vídeo bem interessante sobre isso. Porque a minha ideia é assim, nesse vídeo mais longo eu explicar um pouquinho mais, mas eu sei que não são tantas pessoas que têm paciência de ficar ouvindo tudo isso. Então eu vou fazer um vídeo mais curto, principalmente para pontuar duas coisas. Esse negócio da memorização e do quanto isso pode ser sofrido para a criança, porque ela ainda não tem capacidade neurológica de fazer esse processo de maneira tranquila. Ela até consegue fazer, mas custa muito caro para ela, para o desenvolvimento dela. E além disso, a gente tem parte fisiológica mesmo. A gente vai ver a mão, tem um raio-x que volta e meia tem fotos circulando por aí na internet. O raio-x de uma criança de 3, 4 anos não tem a última falange. Eu tô segurando o telefone, não dá para ver. Mas que é a última falange, né? Todo mundo sabe. É onde fica a unha. A gente não tem esse osso ainda. E para você fazer a pega pequena, né, a pinça, para você pegar o lápis fininho, você precisa dessa pega com muita destreza, para você conseguir segurar o lápis na posição correta, fazer o movimento que precisa ser feito, coordenado no espaço da linha e tal. É muito difícil, exige uma coordenação motora muito grande da criança. Se ela já tem essa última falange, facilita absurdamente esse processo, porque ela consegue pegar o lápis da maneira adequada. Se ela não tem uma parte do osso formada ainda, é muito mais difícil. E essa criança só vai ter essa parte do osso formada lá perto dos 5,5, 6, 7. É claro que, né, varia dependendo do desenvolvimento da criança e tal, e a parte hereditária e tudo, mas com 3 anos a criança não tem, com 2 anos a criança não tem. E o que a gente vê numa educação convencional é a criança com 2 anos já está com lápis, já está desenhando com lápis fino. Então você está forçando o corpo a fazer um movimento que fisicamente ele ainda não tem capacidade para fazer. Isso demanda da criança. Significa que ela não vai conseguir pegar um lápis? Não, não significa. Mas ela vai fazer custando caro pro desenvolvimento corporal dela. Paralelo a isso, se a gente vai ver toda a parte dos neurônios, a foto de um neurônio, uma sinapse, numa criança de 3 anos, todo o enraizamento ali da parte do neurônio é de uma forma. Se a criança está lá perto dos 6, 7, essa ramificação é muito maior. Isso faz uma diferença absurda. É assim, são fotos
do corpo da criança falando: eu ainda não estou pronto com 3 anos para ser alfabetizado. Eu ainda não estou pronto com 3 anos para aprender a I, O, U, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu ainda não tenho corpo maduro o suficiente para isso. Junto com isso, a gente tem toda a parte de desenvolvimento emocional. Principalmente esses primeiros 3, 4 anos da criança, ela está aprendendo muita coisa física, de corpo. Aprende a andar, aprende a se locomover, a correr, a pular. É uma conquista absurda para a criança conseguir pular com os 2 pés fora do chão, de maneira ritmada, quando ela está pulando corda. Porque antes disso ela não consegue. A cabeça é tão pesada, impacta tanto no equilíbrio dela que ela não consegue tirar os 2 pés do chão ao mesmo tempo de forma ritmada, sem cair, sem perder o equilíbrio. Às vezes ela não tem nem força o suficiente no corpo para fazer isso. Então, a partir do momento que ela consegue fazer isso, nossa, é assim, uma conquista absurda. E durante os 4 primeiros anos da criança, ela está conquistando muita coisa no âmbito físico. Ela está na conquista do desfraude, e o desfraude é uma coisa que, se ela estiver já pulando com as 2 pernas, se ela tem o controle do corpo, da parte grosseira, de conseguir pular corda, é um sinal de que ela está pronta para o desfraude. Antes dela conseguir controlar a parte grossa do corpo, por que cargas d'água a gente acredita que ela vai conseguir controlar uma parte mais sutil, que é toda a parte de assoalho pélvico? Se ela não consegue controlar o pé e a perna, que é grande, que ela está treinando isso desde que ela nasceu. Ela está movimentando pé e perna, está começando a engatinhar, está começando a andar, está começando a correr. Ela está treinando há anos este movimento. E ela não estava treinando o movimento de segurar assoalho pélvico e soltar. Como que a gente pode acreditar que antes da criança pular corda, ela consegue ser desfraudada? Ela pode ser? Pode. Ela pode ser. Mas daí tem N prejuízos que vão estar vinculados a isso, que eu falei no outro vídeo do desfraude. E se a gente está falando da alfabetização, é a mesmíssima linha de raciocínio. Nesses primeiros anos, a criança está muito preocupada, não de forma cognitiva, assim, mas enquanto espécie mesmo. O corpo dela, ele está preocupado em se desenvolver fisicamente. Tem muitas coisas que ele precisa fazer nesses primeiros anos, que agora é o momento de fazer. E depois, lá com 30, não adianta querer fazer. É agora que o corpo está se desenvolvendo para isso. Então, você atropelar o negócio e botar um conteúdo que ela não tem maturidade fisiológica para dar conta, é evidente que ela não tem maturidade emocional para dar conta, porque ela não está preparada ainda para isso. Isso significa que a criança não vai ser alfabetizada numa escola bilíngue? Não, não significa isso. A criança vai ser, mas ela vai virar um papagaiozinho repetindo palavras em português e em inglês. Vai ser saudável para o desenvolvimento dela? Não, não vai. E daí tem, aquele negócio, falar, tudo bem, você está falando tudo isso, mas e as janelas de aprendizado? E os booms neurológicos que acontecem, que são em determinadas faixas etárias? A criança que aprende, que é alfabetizada logo pequena, o sotaque que ela tem, ela não vai parecer que é uma brasileira falando inglês, porque ela não vai ter o sotaque, porque a fluência, porque não sei o que, não sei o que. Tudo isso existe, tudo isso é real, mas é só uma parte da informação. Não é a informação completa. A gente tem as janelas de aprendizagem? Sim, a gente tem. Elas são melhor utilizadas no âmbito cognitivo? Não, não são. Isso significa que a criança não vai aprender inglês? Não, ela vai aprender, mas ela vai aprender de novo custando o desenvolvimento fisiológico e emocional do corpo dela. Custa caro. Talvez a parte com relação à parte do sotaque, eu não tenho argumento nenhum. De fato, a criança que vai para a escola bilíngue pequena, a fluência dela vai ser melhor. Mas, de verdade, mesmo, é isso que importa? O fato da tua criança, que é brasileira, que nasceu aqui em Ponta Grossa, conseguir falar inglês com um americano sem demonstrar que ela é de Ponta Grossa, vale mais do que você levar em consideração todo o desenvolvimento dela? Se para você vale, ok, com certeza a Primavera não é uma escola para você. Mas se não vale, então é importante pensar a respeito disso. Porque a gente está falando do desenvolvimento de um corpo
que vai acompanhar o seu filho por toda a vida. A gente está falando de momentos de conquistas cognitivas, físicas e emocionais que são a base de tudo que o teu filho vai construir ao longo da vida. Sabe, quando a gente fala de alfabetização e letramento, a gente não está falando de uma coisa pequena. É um marco muito importante a criança conquistar essa autonomia de decifrar por si só tudo que acontece ao redor dela. Se a criança não está pronta para isso e ela não é respeitada, as chances dela ser atropelada em outros aspectos pelos adultos ao redor dela entenderem que cognitivamente ela já está madura, ela já aguenta o tranco, é muito grande. Isso é um atropelo absurdo da infância. Muito provavelmente, quando os nossos filhos forem adultos e entrarem na velhice, eles vão viver até os 90, 100, talvez mais. E a fase que eles vão ser adultos só vai aumentar. Mas a fase que eles vão ser crianças nunca vai aumentar. A gente tem criança até ali, 11, 12, ponto. A primeira infância não aumenta de tamanho. E eles vão ter muito tempo. Já tem estudos que comprovam. A criança que é alfabetizada aos 3 não tem nenhuma vantagem se for comparada com a criança que é alfabetizada aos 7. Nenhuma vantagem. Nada. E prejuízos tem aos montes. Porque o tempo que ela vai gastar para conseguir fazer toda essa mecanização cerebral mesmo, de entender esse som equivale a essa letra juntando com essa letra forma essa palavra, e essa palavra tem esse contexto, nesse sentido, e agora eu consigo ler tudo isso com uma letrinha desse tamanho, tendo que escrever no caderno de caligrafia, que é minúscula, a linhazinha, sendo que a criança é toda expansão, é tudo movimento, né? Esses são outros pormenores que impactam também. A criança tem que escrever sempre na linha pequenininha, no caderno, aqueles caderninhos pequenininhos. Cara, é muito esforço. Você vê muita criança pequena se contorcendo na cadeira para conseguir escrever dentro daquele espaço. Demanda muita concentração. E a criança é expansão. Ela não é só expansão, ela precisa de momentos de concentração. Mas para você conseguir que uma criança, antes do primeiro setênio, esteja alfabetizada, lendo, escrevendo, fazendo tudo, antes de acabar o primeiro setênio, vai demandar muito tempo de concentração, sendo que a criança precisa expandir, sendo que a criança precisa correr, ela precisa se desenvolver no macro, para depois ela ir ajustando e fazendo a lapidação do micro. A gente precisa que a criança brinque, corra, se desenvolva, mexa a mão de todas as formas possíveis, mexa o corpo de todas as formas possíveis, para quando ela precisar fazer esse movimento pequenininho, o movimento macro, vá sendo uma lapidação, não seja custoso, não seja chato, não seja difícil, não seja uma tortura para a criança ter que fazer isso. E tem como fazer isso. E a criança não vai perder. Eu postei esses dias no Instagram o vídeo de uma ex-aluna, Waldorf, que tem um cargo assim, tipo, absurdo na NASA, um negócio assim, surreal. E ela falou com todas as letras, o que fez diferença para mim, na minha trajetória, foi ter tido a base na escola onde eu estive. Foi ter tido uma base respeitando todas as minhas etapas de desenvolvimento. E eu vou botar eu vou achar de novo o vídeo dela e vou colocar aqui no YouTube, nos comentários ali, o link para vocês verem. É assim, esse negócio da gente tá... Ah, não, mas meu filho não sabe ler. Tá com 5 anos e não sabe ler. Ai, que horrível. Ai, ele tá atrasado. Ai, ele vai ser zoado. Cara, não vai ser zoado. Vou reformular. Talvez até seja. Mas se ele tá sendo zoado, ele tá no ambiente errado, com as pessoas erradas. As crianças, naturalmente, não são ruins. Todo esse cenário de bullying e de zoação e de tudo... A gente tem que olhar para além das crianças. A gente tem que olhar o contexto em volta. A gente tem que olhar como essas crianças são tratadas em casa. A gente tem que olhar muita coisa. E, de verdade, a grande maioria dessas coisas não está no seu controle. São outras crianças, são outras famílias, são outros pais, é outra escola, é outra coordenação. Está tudo fora. O que a gente pode cuidar é de como o desenvolvimento do nosso filho vai acontecer. E
se já tem, não sou eu, Ariane, falando, tem muitos estudos da neurociência falando isso. Não existe vantagem nem emocional, nem fisiológica e muito menos cognitiva para que a criança seja alfabetizada antes de completar os seus 6, 7 anos. A criança não tem vantagem e ela tem muitas desvantagens de ficar obrigada a ficar sentada durante toda a educação infantil, podendo brincar durante 15 minutos, meia hora por dia. Sendo que ela sai da escola e daí ela tem várias outras atividades também, todas cognitivas, né, de inglês, de xadrez, de tudo. E eu não tô falando que não é para criança estudar inglês, que não é para criança fazer xadrez, que não é para criança fazer kumon, embora eu particularmente não goste, acho que não é desse jeito que a criança vai aprender, da maneira mais saudável possível. Mas tudo isso tem o tempo para fazer, tem os melhores momentos para a criança fazer. E daí, você pode falar assim, tá, tudo bem, entendi todo o raciocínio, mas vamos aos fatos. A criança, se ela for começar a fazer essas aulas extracurriculares só com 7, 8, 9 anos, ela já tá chapada de escola, ela já tá sendo tudo chato, e daí ela não quer fazer nada. E se eu coloco ela com 4, com 5, ela gosta ainda, e daí ela aproveita e ela aprende mais. E daí a minha pergunta para você vai ser, tipo, qual é o tipo de ambiente que a tua criança está frequentando? Qual é o tipo de escola que a tua criança está frequentando que com 8 anos de idade ela não quer mais ir para a escola? As crianças vão ficar durante muito tempo na escola. Antes dos 40, a gente passa mais da metade do tempo estudando em uma escola, uma faculdade, uma universidade. Quanto tempo vai levar para que o seu filho possa falar, já passei mais da metade da minha vida fora da escola? Muito tempo, né? Então, se a tua criança com 6, 7, 8, 9, 10 anos já está chapada de ir para a escola, talvez seja o momento de você olhar para o lugar que a sua criança está frequentando. Não é para ser assim. É para as crianças curtirem ir para a escola. E na educação infantil, isso significa que as crianças vão para a escola e brincam. Porque, de novo, o brincar não é só brincar. E o só brincar é tudo que a criança precisa. Porque a partir do momento que ela desenvolve o corpo da melhor forma possível, quando ela tiver maturidade fisiológica, emocional e cognitiva para desenvolver cérebro, o cérebro dela vai estar pedindo informação. Ele vai estar pronto, ele vai estar madurinho, ele vai estar, cara, com a bola na frente do gol. É só chutar. E tudo isso que eu falei, ele encaixa muito mais para as crianças que não são tão ligadas nisso. Tem aquelas crianças que curtem, que o meu filho isso é uma coisa assim, quando ele não foi para a escola até os 4 anos, porque eu não queria que ele estivesse numa escola convencional, aí a gente abriu escola para ele, então eu fiquei com ele em casa até os 4 anos. Eu nunca alfabetizei, nunca fiquei contando as letras para ele, os números, nada do tipo. E sempre que a gente passava por escolas, ele perguntava, mãe, o que é isso? Eu falava, escola. Quando você tiver 4 anos, você vai para a escola. Aí, ele veio para a escola. E a gente não tem aqui na escola nada de apostila, de nada. A criança vem e brinca, e tem, claro, toda a parte metodológica, tudo que o MEC exige, todos os campos de aprendizagem do BNCC, tudo isso existe, a escola é regulamentada, tá tudo certo nesse ponto. Mas o que as crianças recebem não é isso, não são conceitos cognitivos. A criança vem e se desenvolve de forma ampla, aberta, sem estar só com a cabeça ligada, ela tá com o corpo inteiro imerso no negócio. Ele chegou em casa, depois do primeiro dia de aula, e tava brabo. Eu perguntei, filho, o que aconteceu? Tipo, né? Você tava super empolgado, a gente tava construindo a escola, você tava super empolgadão para começar a escola, o que aconteceu dele? Quando que eu vou começar a aprender as coisas? Eu falei, como assim, filho? Dele, porque eu quero aprender. Eu quero fazer. Eu falei, mas você não desenhou? Você falou, sim, mas eu quero fazer aquele desenho pequenininho. Eu quero aprender aquelas outras coisas. Daí eu mostrei, né, uma folha que estava escrito, falei, é isso daqui que você quer aprender? Dele é isso daí. Eu falei, isso daqui ainda vai demorar um pouco. Dele, não, mas você não falou que eu ia para a escola? E que na escola eu ia aprender coisas? Eu tô querendo aprender. Eu falei, filho, tem um pouquinho de paciência e tal. No outro dia ele veio pra escola cedo e tal, e na hora do almoço ele tava emburrado de novo. Aí eu falei pra ele, filho, o que foi? Ele, porque eu não tô gostando dessa escola, eu não tô aprendendo coisas nessa escola. Eu falei, tá bom, filho, você quer ver o que eu aprendi quando eu tava estudando pra ser professora? Ele falou, quero. Aí eu peguei uma pasta que eu tenho gigante, cheia de trabalhos que eu fiz ao longo de toda a formação em pedagogia Waldorf. E o que tinha lá? Inúmeros desenhos.
de todos os tipos. Tinha desenhos sei lá, desenho de paisagem, da natureza, desenho de formas, desenhos de geometria, tinha vários desenhos feitos, com giz, com lápis, com tudo, com aquarela, com tudo de coisa arada. Tinha colagem, tinha toda a parte artística que o professor também precisa saber trabalhar para conseguir inspirar os alunos a fazerem. E eu peguei aquela pasta e fui falando, isso daqui eu aprendi a fazer, isso daqui eu aprendi a fazer, isso daqui eu estava fazendo quando eu estava estudando tal coisa e tal, e fui falando para ele. Ele ficou super encantado, ele falou, mas então, tipo, isso que eu tô aprendendo na escola é o que precisa ser aprendido na escola? Eu falei, sim, isso é. E quando for o momento de você aprender as letrinhas pequenininhas, todos aqueles desenhos pequenininhos, você também vai aprender, mas tudo tem seu tempo. Curta o que você está fazendo lá, que é o que precisa agora. Ele falou, tá bom. Nunca mais me questionou. Mas então eu sei que existem as crianças que curtem isso. O meu filho, o mais velho, é um desses. Até agora, ele não me perguntou coisas do tipo, o que é essa letra, o que é isso? Mas ele tem curiosidade, ele já tentou escrever o nome dele sem eu precisar ficar falando. E aí, para as crianças que são aceleradas, né, que são mais ligadas, assim, que para antroposofia, para pedagogia Waldorf, via de regra são as cabeças pequenas ou são cabeças grandes, super intelectualizadas, e depois eu posso fazer um vídeo a respeito disso, de temperamentos e tal, para ficar mais claro isso que eu acabei de falar. O conselho que eu dou é, se a criança está pedindo, você dá, mas você dá a quantidade que a criança consegue administrar. O fato da criança ter curiosidade para aprender a respeito de letras e de leitura e tudo, não significa que ela precisa ler o dicionário. Uma coisa é uma coisa, sabe? Dá para você ir aos poucos. É a mesma coisa quando a criança vem perguntar a respeito de onde vêm os bebês. Se ela está perguntando isso com 4 anos, a resposta é uma. Se ela está perguntando com 7, a resposta é outra. Se ela está perguntando com 12, a resposta é outra. Com 15, a resposta é outra. Todas as respostas precisam conter verdade, mas a verdade pode ser dita de uma maneira adaptada ao entendimento daquela criança. Eu não estou falando que é para você mentir ou enganar a criança, mas você não precisa falar de sistema reprodutor para uma criança de 4 anos, nem de 7 anos, talvez nem de 10 anos, depende de qual é a sua criança, depende do contexto, depende de onde veio essa pergunta. E para a parte, né, para a pergunta de onde vêm os bebês especificamente, é sempre bom você devolver a pergunta para a criança, para você entender o que de fato ela está querendo saber. E com as perguntas relacionadas à escrita, à leitura, não tem problema você falar a respeito disso com a criança, mas você sistematizar essa aprendizagem é problemático, não precisa ser feito assim. E o fato da criança, sabe, você pode dar livros para a criança ler. Você não precisa pegar o livro e falar, essa letra é isso, essa letra é isso, essa letra é aquilo. Você pode ler os livros para a criança e ela vai acompanhando, sem você precisar ficar com o teu dedo ali junto. Vale muito mais a pena a criança tá imersa no ambiente de leitura, tendo livros que ela goste de folhear, mesmo que seja de ponta cabeça, quando ela tem 2 anos, não tem problema isso, do que você ficar mecanizando essa aprendizagem. Por exemplo, o fato de você fazer de forma sistemática tira a beleza do negócio. Quando você vai alfabetizar a criança numa escola Waldorf, o professor do primeiro ano, ele faz todo um cenário maravilhoso para que a criança receba esse conteúdo. Ela não vai receber um negócio, sabe, só o A, só as linhas secas. Ela vai receber uma história envolvendo aquilo, um desenho que a professora consiga colocar o A. Se a professora vai falar a respeito da letra M, vai introduzir a letra M, ela vai desenhar, sei lá, uma paisagem linda no quadro, na lousa, com montanhas para ter a forma do M, vai pintar tudo, vai contar uma história maravilhosa a respeito dessas montanhas para depois chegar na forma do M. É muito encantador isso, é muito mais atrativo para a criança do que você ficar M-A, ma, M-E, me, M-I, mi. Não tem graça, é chato, é preto no branco. A criança não é preto no branco. A criança é o arco-íris inteiro, a criança é colorido. E talvez, se o teu filho está com 7 anos e não curte mais ir para a escola, é porque ele está aprendendo tudo no preto e no branco, ao invés de ele estar aprendendo tudo com lápis colorido, com cor, com alegria, com o corpo. Antes da criança ser alfabetizada, ela vai andar
pela sala em linhas retas, em linhas curvas, ela vai fazer com o corpo o movimento do A, o movimento do M, o movimento do O, para ela entender inteira aquilo, para ela absorver por completo aquilo. E não só vendo uma forma, um desenho, e pronto, é isso. E é um desenho normalmente sem cor mesmo, porque tá no quadro verde com um giz branco, ou porque tá numa lousa branca com uma caneta ou preta, ou vermelha, ou azul, mas é assim, tipo, é sem cor, é sem desenho, é sem vida. A criança não aprende dessa forma. Sabe, é muito triste. Você, ao invés de possibilitar um cenário encantador e maravilhoso para a criança, você só falar, é assim, decore. Você ainda não aprendeu? Então, acho que você está com déficit de atenção. Você ainda não aprendeu? Talvez você tenha alguma dificuldade. Se você não fez isso, você vai perder nota. A professora ficou tão triste com você que você não aprendeu. Não vou colocar uma estrelinha aqui. Tipo, sabe? Ai, é tão pobre isso. É tão pobre. Pode ser maravilhoso aprender. Deve ser maravilhoso descobrir tudo. Então, a gente não precisa deixar triste, deixar apático. É por isso que as crianças não curtem ir pra escola. É por isso que os adolescentes não curtem ir pra escola, ficam dormindo na sala. Porque é chato, porque é maçante, porque não tem encantamento nenhum. E dá pra fazer com encantamento. É difícil, infinitamente mais difícil, professor. Mas dá pra fazer. E assim, você escolheu ser professor, cara, tem que fazer bem feito. Simples assim. Então, para resumir tudo, você começar o processo de alfabetização e letramento antes da criança estar madura o suficiente, fisicamente, emocionalmente e cognitivamente, vai sim acarretar inúmeros danos para ela, que são coisas que você pode ver a curto prazo, mas que com certeza absoluta você vai ver a longo prazo. E se a gente está falando em desenvolvimento humano, em evolução do nosso filho a longo prazo, a gente não está criando a criança para ficar criança e para passar no vestibular. A gente está criando um ser humano que vai atuar no mundo. Então, o nosso trabalho, enquanto pai, mãe e professor, é a longo prazo. Não dá para a gente fazer as coisas pensando só no micro, a gente tem que pensar no macro, a gente tem que pensar a longo prazo. E, sabe, dá para ser legal. A escola pode ser massa, a escola pode ser gostosa. É só ser reformulada de um jeitinho um pouquinho mais pensado na criança. E eu estou sendo solicitada agora. Então, eu vou encerrar e, por favor, me digam se vocês querem saber mais a respeito disso. Eu vou fazer um videozinho curtinho, só com as fotinhos do raio-x e dos neurônios, né, das sinapses, e com o videozinho do Mamemimomu e do Vaca lá, que tá circulando na internet, que eu acho que é bem legal, e daí fica curto para quem não tem paciência de ficar ouvindo eu falar meia hora. Aquele lá resolve. Então, é isso.